Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. RDC TV nos canais 24 e 524 da NET. Na edição de hoje do nosso programa, nós temos dois convidados especiais. O senador Luiz Carlos Reis, do PP de Porto Alegre, e também o senador Lazier Martins, do Podemos, aliás, de Porto Alegre não, do Rio Grande do Sul, do PP do Rio Grande do Sul e do Podemos aqui do Rio Grande do Sul, dois senadores da República que estão aqui para falar sobre diversos temas de interesse do Estado e do Brasil. Em meio a uma crise política de enormes proporções que colocou sob dúvida a possibilidade de o Brasil enfrentar os seus problemas econômicos e implementar uma agenda de reformas que são esperadas pelo mercado e pela sociedade. Ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul, em estado de letargia, começa um período novo em que também são esperadas modificações. Afinal de contas, a situação financeira, como é sabida por todos, não é das melhores. E o governador Eduardo Leite também enfrenta grandes dificuldades. Então a pauta é ampla e você que está nos acompanhando na sua televisão ou através das redes sociais pode comentar, mandando para as nossas mais variadas plataformas a sua observação, a sua pergunta, a sua participação. Senhores, é um prazer tê-los aqui no Cruzando as Conversas. Boa noite. E eu começo este programa questionando em relação à participação ontem do ministro Paulo Guedes, que esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é uma comissão importantíssima. Esteve falando lá sobre vários assuntos. Qual que é a avaliação que vocês fazem do ministro Paulo Guedes depois de um período extremamente conturbado em que o presidente trocou farpas públicas com o presidente da Câmara dos Deputados? Começo pelo senador Lazier. Boa noite, Guilherme. Boa noite, telespectadores da RDC. Uma satisfação estar aqui num programa que me traz uma lembrança muito familiar. É verdade. Porque tive durante 18 anos um programa nestes termos muito parecido com esse. E prazer em estar aqui reencontrando o meu companheiro de convivência diária, o Luiz Carlos Reis, brilhante político, homem muito íntegro e que veio reforçar muito o Senado nesta renovação extraordinária que tivemos na última eleição, coisa jamais vista, 46 vagas sendo renovadas no Senado Federal e uma delas foi o Reis. Bom, você começa por um dos tantos temas palpitantes que nós estamos vivendo no cenário político presentemente, e entre eles esse detalhe de ontem da visita do Paulo Guedes, o ministro da Economia, que na semana anterior ou no dia anterior havia se recusado de comparecer à audiência pública da Câmara dos Deputados porque descobriu que estava armado um esquema para pressioná-lo fortemente por adversários políticos e ele resolveu não comparecer. Mas resolveu comparecer na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Foi uma longa conversa de 3 horas de duração, abordou inúmeros temas, mostrou muita confiança e, sobretudo, esperança de que a reforma da Previdência passe primeiro pela Câmara dos Deputados, porque se nós não vencermos esta que é a mais imprescindível, a mais urgente reforma do Brasil, porque se não ocorrer nós teremos grandes distúrbios, muito brevemente vamos reviver aquilo que a Grécia viveu e que Portugal quase viveu, porque toda a arrecadação do país será direcionada para aposentados e pensionistas, já tendo feito um cálculo que em 2011, isto é, aliás, em 2030, daqui a 11 anos, 80% da Receita Federal será destinada a pagar pensionistas e aposentados. Então é indispensável, é urgente esta reforma. Agora, se vai acontecer, não sei, mas vamos ouvir as considerações também do nosso colega
do Reis. Senador Reis, prazer recebê-lo também aqui e lhe parabenizar pela expressiva votação que obteve, surpreendendo a todo o Brasil, até porque as pesquisas eleitorais não lhe fizeram justiça e o resultado foi impactante. Então, parabéns. A última vez que eu conversei com o senhor foi lá em Farroupilha, minha cidade natal. O senhor ainda era candidato ao governo do estado. Muita coisa mudou de lá para cá. Fui entrevistado por ti. Exatamente. Boa noite, Guilherme. Boa noite, senador Lazier. Boa noite aos nossos telespectadores e a quem está nos acompanhando pelas mídias sociais. O ministro Paulo Guedes esteve ontem conosco na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Apresentei o requerimento para que ele viesse ao Senado discutir a questão da dívida dos estados. O tema principal era esse aí, que foi aprovado pelos senadores, senadoras, porque nós temos uma situação extremamente difícil. O Lazier acompanhava já como senador que estava lá o ano passado, e eu ainda como deputado, e o governador Sartori, quando ia discutir a dívida do Estado, ia lá, praticamente não convidava as bancadas. Nós somos 31 deputados federais, 3 senadores, independente de partido, acho que se vai um governador tratar de um assunto dessa importância, tinha que discutir. Bom, o que nós fizemos? Estamos fazendo diferente essa questão. Então, o objetivo dessa audiência ontem era discutir a dívida dos estados. O Rio Grande do Sul hoje deve em torno de 68 bilhões à União. São valores de novembro do ano passado. Mas também tem a Lei Candir. Segundo a Lei Candir, dados que nós temos do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que fez uma auditagem da dívida e também uma correção dessa dívida, só para que os telespectadores tenham uma noção, os valores anunciados, nesses anos todos de Lei Candir, os valores que devidos seriam em torno de 817 bilhões, e os valores efetivamente pagos, 175. Quer dizer, nós temos 637 bilhões a descoberto que os estados não receberam. E o Rio Grande do Sul tem quase 54, 55 bi que não recebeu. Então, a proposta inicial que eu estou imaginando vamos tentar encontrar as contas. Se eu devo 68 e eu devo para receber 54, bom, eu estou próximo do que eu tenho. Bom, aí é uma outra situação política que nós temos que ver. Então, o debate principal foi esse. O que a gente queria, claro que aí vários assuntos entraram na pauta, mas principalmente o objetivo da reunião era essa, que os senadores, que tem hoje, São Paulo é o maior devedor da União, com 254 bilhões, depois vem Minas Gerais, vem Rio de Janeiro. E o Rio Grande do Sul tem que É o quarto. Depois vem Paraná, vem Goiás, são estados que vêm depois do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, aí temos os 7 principais devedores. O que nós queremos? Discutir em bloco, não discutir um governador vai lá e discute o seu assunto. Então, já posicionamos o governador Eduardo Leite dessa situação. E um dado importante, João Pedro Casarotto, que é um estudioso desse assunto, um auditor fiscal aqui do Estado aposentado, apresenta dados, senador Lazier, que eu mostrei ontem lá, de que essa dívida que o Estado está, ele pegou um número lá de dezembro de 2017. Em 2017, naqueles valores, o Estado havia tomado 32 bi, havia pago 43, estava devendo 58. Por que isso? Porque não só a correção da dívida, mas principalmente o juro que está se pagando. Um juro de 6% ao ano, acrescido da correção monetária. A correção monetária deu 341%, a inflação 257%, se não me engano, e a dívida 1.350%, 60%. Então, veja, a desproporção, a correção da dívida. Então, isso aqui é que nós temos que começar a discutir, era o início da nossa conversa. Por que isso? Porque o Estado hoje, o governador Sartori, ficou 4 anos sem conseguir honrar os compromissos dos professores, dos brigadianos, dos policiais civis, dos funcionários em geral. O governador Eduardo Leite também já está no 3º mês, também com dificuldade de pagar. Quer dizer, isso é um problema. Bom, e mais, não consegue fazer investimentos. Essa é uma dificuldade que tem. Então, o que nós queremos? Tentar resolver a dívida dos estados, a partir dessa discussão que os senadores estão fazendo. O próximo passo, a próxima etapa, é que nós façamos uma reunião, senador Lazier, com os governadores, senadores de todos os estados e também os governadores. Se nós pegarmos hoje, entre o estado maior devedor é São Paulo e o menor devedor é Roraima, mas a dívida de Roraima, proporcionalmente, a população é maior que a de São Paulo. Então, veja,
essas distorções nós temos que discutir a partir, né, do que nós levantamos o trabalho do eficaz João Pedro Casaroto, auditor aqui do Estado, né, aposentado, que tem números impressionantes sobre essa situação da nossa dívida. Portanto, começamos a discutir, porque isso eu acho que é fundamental para o Rio Grande do Sul, para esse governo, Eduardo Leite, que precisa resolver esse impasse. Então, a ideia é juntar força dos governadores, dos senadores, dos deputados federais, dos deputados estaduais, enfim, e fazer uma pressão política legítima que nós temos hoje para tentar resolver esse que seguramente é um dos grandes gargalos que nós temos do Rio Grande do Sul. Só antes de passar a palavra para o senador Lazier, eu quero só fazer uma observação que eu acabei não fazendo no início do programa. Vocês podem notar que nós temos 2 dos 3 senadores do Rio Grande do Sul presentes na edição de hoje do Cruzando as Conversas. A produção do Cruzando as Conversas contatou o gabinete do senador Paim, mas em virtude de problemas de agenda, ele não pôde comparecer na reunião aqui dos representantes do Rio Grande do Sul no Senado Federal. Senador Lazier. Perfeito. Antes que você mude de assunto, eu queria fazer referência a um ponto que me pareceu um dos pontos altos da audiência pública de ontem com o ministro Paulo Guedes. Aliás, uma audiência pública que se atribui o mérito exatamente ao nosso senador Luiz Carlos Reis. Aliás, nós dois, Reis, com poucos dias de antecedência, fomos protagonistas no mesmo dia da convocação dos 2 principais ministros da República. Eu encaminhei requerimento à presidência da CCJ e levamos pela manhã o Sérgio Moro, ministro da Justiça. Por sinal, fiquei impressionado com a segurança com que ele chega e já na véspera, os seguranças dele estiveram no meu gabinete, que tem saída na parte externa do Senado, para ele chegar pelo caminho mais seguro. E aí ele esteve comigo, acho que uns bons 20 minutos, esteve no meu gabinete. E fomos para a audiência pública. E de tarde, por requerimento seu, foi o ministro da Economia. Mas o ponto que eu queria referir, mesmo que seja de passagem, é que o ministro ontem colocou uma pá de cal. Ele enterrou a famosa Lei Candir. Há anos se fala na Lei Candir. A Lei Candir, como sabe, foi criada em 1996 para acabar com a exportação de impostos, né? E como o Brasil já exportava muitos produtos semi-elaborados e primários, o Norte, principalmente o Pará e Minas Gerais, que são os 2 maiores credores, exportavam e exportam minérios, principalmente ferro. O Mato Grosso e o Rio Grande do Sul, que são os outros 2 maiores credores, exportam principalmente commodities agrícolas, carnes, soja, principalmente esses 2 produtos. Bom, e desde 2003 deveria ter acontecido a regulamentação da Lei Candir, mas numa omissão compreensível, porque da influência do Poder Executivo, com aquelas famosas negociações, o Executivo impediu ou desestimulou o Congresso Nacional de regulamentar, porque se regulamentasse, a União teria que continuar ressarcindo os estados. Pelas perdas. Né? Porque se acabou com o imposto, mas para estimular as exportações, em troca, a União tinha que ressarcir os estados. E a partir de lá não ressarciu mais, desde 2003. Portanto, há 15 anos, os maiores credores do Brasil, o Pará, que tem 140 milhões de crédito... Bilhões, 140 bilhões... Minas Gerais em torno de 120, por aí, depois Mato Grosso em torno de 90 bilhões e o Rio Grande do Sul com um crédito em torno de 52, 50, por aí. É mais ou menos o equivalente ao que o Brasil já devia para a União naquela época. Bom, e ontem eu fiz uma pergunta, ministro, como é que fica? Quem sabe, sem rodeios, vão acabar com essa ilusão. A Lei Candir está valendo ou não? Ele disse... Está enterrada e sepultada, e não de agora, há 15 anos. E, em troca, ele apresenta uma proposta que envolve a exploração do pré-sal e, a partir do ano, ele começa a reembolsar, ou então abastecer os estados com verbas do pré-sal. Então, foi um ponto alto da nossa reunião de ontem. Mas, Lazier, é o seguinte,
A Câmara vai votar essa matéria. Essa matéria está na pauta. Não matou ainda, então? Não, tem 2, 3 semanas, já tem um relator, já tem um relatório. Né? Ontem, o deputado Moraes, como é o filho do Sérgio, Marcelo Moraes. Marcelo Moraes. Ainda me comentava esse assunto e também com o deputado Jerônimo Gergen. Essa matéria está na pauta do Senado Federal, da Câmara dos Deputados. Votará lá. Então, nós ainda vamos discutir. Mas eu acho, que não adianta nada votar. Primeiro, por 2 razões fundamentais. Eu fui da comissão especial mista da Câmara e Senado, e há 2 anos atrás fomos ao então ministro, o Eduardo Guardia, que levou um batalhão de advogados da União e do Ministério da Fazenda para dizer 2 coisas. Primeira, não tendo havido regulamentação em 2003, não tem como obrigar a União a pagar, porque não tem nem como fazer cálculo. Como se sabe, os créditos dos estados e municípios, são 5.700 municípios e 27 estados. Como é que vai fazer o cálculo de quanto eles exportaram, um por um? É um processo muito difícil. Segundo, a União não tem 700 bilhões de reais para reembolsar os estados. Eu encerrei a conversa. Não, eu ainda não encerrei, porque é o seguinte, o Tribunal de Contas do Estado do Pará fez essa conta. Eles têm essa conta feita, está ali, nós temos o relatório que o Tribunal de Contas do Pará fez. Eles acompanham essa questão porque eles são grandes interessados os maiores credores. Nessa posição. Ok, mas isso aí, Lazier, é pressão política. É o que nós começamos a fazer ontem. Se nós não fizermos nada, não vai acontecer nada. O Estado diz que não tem para pagar. Mas os Estados também não têm para pagar 680 bilhões que devem. Essa é a dificuldade que nós temos. Então, temos que encontrar, discutir como cobraram essa conta, que para mim é indevido os valores da forma que cobraram. É um valor absurdo. Eu sei que já houveram correções de vários governos para cá, já corrigiu, já diminuiu a dívida, que era muito maior do que está se devendo hoje. Pressão política, esse é o nosso papel. Agora, o Senado... o senhor mencionou aí o fato do ministro ter colocado um ponto final na Lei Candir. O senhor acha que essa disposição se deve à filosofia descentralizadora do ministro da Economia, em contrapartida a uma cultura de centralização de recursos em Brasília e de se sobrepor à União sobre as unidades federativas ao longo do tempo? Sim. Eu acho que essa lógica pode se inverter a partir de agora? Ele é muito prático, o ministro. Ele é um sujeito muito preparado. Ele é realmente um brilhante economista. Ele entende que houve desleixo, houve incompetência, se levou ao caos a economia do Brasil, a tal ponto que hoje não tem mais como recuperar essas dívidas. Veja que terminamos o ano passado com um déficit orçamentário, isto é, o dinheiro que faltou para pagar as contas do governo, 139 bilhões de reais. Quer dizer, não tem nem para pagar as contas dele, as mais urgentes, vai ter para nos reembolsar. Claro, o Reis tem razão, nós temos que continuar pressionando, a União administra mal, nós tivemos uma série de governos ruins, né? Agora, ter a esperança de receber, não sei, é difícil, tentar uma compensação, isto é, pega lá o que eles devem para nós e o que devemos para eles e acertamos as pontas, mas se não há recurso, não há o essencial. Tem recurso. Você acha que tem? Eu devo 680 bilhões. Os estados devem. E os estados têm a receber 630. Quer dizer, não vai pagar. Porque hoje, de juro, o Brasil está pagando... Depois eu vou responder a tua pergunta. De juro, o Brasil está pagando em torno de 600 bilhões ao ano e rola títulos. Ele bota títulos no mercado, outros 500 bilhões. Isso aqui dá 1.140 foi o valor do ano passado. Enrolagem, em torno de 500 e juro pago efetivamente 600 e alguma coisa, foi esse em 2018. Então esse dinheiro existe porque estão fazendo rolagem, eles emitem papéis. Né? Um município não pode emitir. Mas a emissão de papel não é eu sei. E aumenta a dívida. Mas eu estou devendo para eles. Os estados devem para eles. Então, se eu devo numa conta e tenho a receber na outra conta, bom, aí nós temos que reconhecer e vai de decisões do Supremo Tribunal Federal e vai desse projeto que a Câmara tem que regulamentar.
Tem posições do Tribunal de Contas da União também. Mas regulamenta a partir de agora, porque como é que vai regulamentar o passado? Nós vamos acertar, Lazier. Eu torço por isso, claro. Eu apenas não tenho ilusões. Mas nós vamos botar essas pessoas... A minha expectativa, e eu me pergunto, será que o pré-sal salva essa dívida? Aí a pergunta que o Macalossi fez. Eles querem fazer uma repactuação, é um pacto federativo. Diminuir os recursos da União e aumentar os recursos dos estados e dos municípios. Isso é outra etapa que já foi claro ontem. Já vamos começar. Claro que precisa o quê? Precisam ajustar essas contas, precisam, de uma certa forma, também acertar a Previdência, que ele fala em 1 trilhão e alguma coisa. Tem que vender patrimônio. O Brasil hoje tem algumas coisas que não vai ter que se desfazer. Bom, e dessa forma, com isso, começa a economia a andar de novo, entendeu? Agora, então, essa é uma posição. Depois, o Brasil é muito rico, as potencialidades que nós temos são infinitas. Agora, o que nós precisamos? Ajustar as contas e fazer o Brasil andar para frente. O ministro foi ontem à Comissão de Assuntos Econômicos, a convite estipulado pelo senhor, sim. Mas ele acabou, no fim das contas, falando também da Previdência. E daí eu acho que é bom destacar, e vamos comentar sobre isso, obviamente, porque é de interesse de todos. Respondendo um questionamento, fez um comentário no qual ele traçou aí, eventualmente, a possibilidade de sair do Ministério da Economia. Disse que se a reforma da Previdência não sair, ele não tem nada a fazer ali, ele não pretende se alistar no Corpo de Bombeiros de Brasília para apagar incêndio. Ele que tem um estilo muito aberto de falar. E quando ele falou isso, o mercado financeiro deu um tombo, o dólar foi lá para cima. E qual que é a perspectiva? Porque é um tema complexo, não é fácil aprovar a reforma da Previdência. Tem esse pessoal aí dizendo, que não tem que negociar com o Congresso, que não tem que fazer articulação, tem que colocar o povo na rua. Eu imagino quantos vão se juntar na rua para defender um texto complexo e que sofre aí terrorismo, que é o tema da reforma da Previdência. Eles agora estão se ajustando na Câmara. Estava um problema com as votações, parece que no café da manhã de hoje eles ajustaram essa posição. Então deve ter um acerto entre os principais líderes partidários com o governo para essa matéria poder andar lá. Senão, da forma que estava lá... É que ele nunca sabe o que vai ser tuitado daqui a pouco. Né? Aí é uma situação que eles têm que parar um pouquinho com o Twitter, com o WhatsApp, enfim, com essas redes sociais. E a família Bolsonaro, às vezes, fala demais, né? O Lazier conhece ali, e aí isso prejudica as posições que são tomadas. Mas, o ajuste foi feito hoje, agora vamos ver se esse projeto anda na Câmara. Até escolheram hoje o relator, né? Depois vai chegar no Senado e pronto. Aí Eu acho que no Senado tem mais facilidades para passar. Sim. A Câmara está muito convulsionada, muitas adversidades, e o Nordeste tem muita gente contra. A tal ponto que os 9 estados do Nordeste fizeram uma reunião lá e resolveram enfrentar. Eles não estão muito de acordo. Eu tenho medo, e olha que deputados de 9 estados nordestinos vai pesar muito. E aí temos que entrar no mérito, ver o que interessa. O problema da idade para se aposentar, que é um ponto importante. As regras de transição, que se constituem na polêmica maior, e o tempo de contribuição. O que tu acha que facilitaria a aprovação, senador Lazier? Eu acho que a idade poderia ser 62 para homem e 59, 58 para as mulheres. Isso já alivia um pouco. Mas isso não causa uma diminuição na expectativa de economia? E daqui a 5 anos, se fizesse uma revisão e aí apertasse mais o torniquete com relação... Fosse de uma maneira mais parcelada, que é muito drástica essa proposta de agora. Vai fazer, tem gente aí, imagina quem começar a trabalhar com 18 anos de idade, só pode se aposentar aos 65. Ele tem um período aí que ele vai jogar fora. Ele vai trabalhar mais do que o necessário, só pode ser aos 65. Então tem que haver uma compensação, um pecúlio, qualquer coisa, para este período. E eu ontem queria perguntar, mas não deu tempo, porque limitaram para nós. Ele vê 2 alternativas, que uma é a capitalização e a repartição. Repartição é o trabalhador mais pobre, ele continua contribuindo como é hoje. Modelo contributivo. A capitalização é aquele trabalhador que ganha mais. Por exemplo, um trabalhador que ganha R$10 mil por mês,
ele pega e faz uma poupança com o seu dinheiro. O dia que se aposentar, ele tem uma aposentadoria maior graças ao maior dispêndio de recursos para fazer a poupança. Eu acho que deveria ser os dois processos, mas isso até agora não se discutiu quase. Então, tem muita minúcia para discutir nessa reforma e eu não vejo muita possibilidade da Câmara terminar isso até o mês de junho. O meu medo é que passe para a segunda metade do ano, e já complicou a reforma, a questão do anticrime, que queriam deixar para depois, aí se não termina da Previdência até a segunda metade do ano, aí o projeto do anticrime passa para o ano que vem. Houve aquela proposta da senadora Elisiane, que foi desfeita hoje, que eu achava muito inteligente, fazer um acordo regimental com a Câmara, dizer, não, como vocês estão sobrecarregados com a Previdência no primeiro turno, passa para nós do Senado a do anticrime, e nós tratamos dela agora, e depois trocamos. Mas com o acordo do café da manhã de hoje, e onde o Rodrigo Maia complica, como sempre, não sei como é que a Câmara foi eleger esse homem, aí ele, não, eu estou instalando um grupo de trabalho que em 90 dias vai dar um parecer sobre o projeto anticrime. Ora, 90 dias vai estourar lá em meados de junho. Metade do ano. Então, de qualquer maneira, vai passar para a segunda metade do ano. Eu acho que poderia fazer esse acordo. Nós, agora que temos mais tempo, faríamos o do anticrime. E eles lá faziam o outro, nessa primeira metade do ano. Mas até pelo jeito não vai dar certo. Muito bem. Senador Reis, nós vamos fazer um intervalo. Depois nós voltamos com a sua palavra sobre este e outros assuntos. Agora, o convulsionamento da Câmara me parece evidente e a escolha do relator do projeto de reforma da Previdência, um calouro, um deputado de primeiro mandato, do PSL, demonstra que não há muita convicção em relação ao texto. Mas nós vamos discutir isso com mais calma no segundo bloco do Cruzando as Conversas, que hoje recebe o senador Luiz Carlos Reis e o senador Lazier Martins. Nós voltamos em seguida. Estamos de volta aqui na RDC com o Cruzando as Conversas. Você que está em casa pode mandar o seu comentário através das redes sociais, para o nosso WhatsApp, para o Facebook, para o YouTube. Na sua tela está aparecendo aí os canais pelos quais você fala conosco. Então não deixe de participar. A sua atividade junto a esse programa é muito importante. Na edição de hoje nós estamos recebendo dois senadores da República, os representantes aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis e Lazier Martins. Lembrando que o senador Paim também foi convidado, mas por problemas de agenda não pôde comparecer. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre os problemas aí envolvendo a aprovação da reforma da Previdência. Eu mencionei a escolha do relator do projeto na Câmara dos Deputados. Um calouro, deputado de primeira legislatura. Alguém vai poder dizer assim, mas o senador Reis também é um senador de primeira legislatura. Sim, mas o Reis era deputado. Ou seja, tem experiência. O deputado que cuida da reforma da Previdência agora na Câmara dos Deputados não tem experiência legislativa. Isso não é um problema já inicial do projeto de reforma ou dá para superar isso facilmente? Problema, não sei de que forma fizeram isso na Câmara dos Deputados. Nós não participamos desse processo para a escolha do relator. Pode ele ser um deputado calouro, mas se ele já tiver algum preparo, não sei a profissão dele, a vida dele, como é que ele faz, para que ele possa assumir. É uma grande responsabilidade. Nós tivemos na reforma trabalhista, o ano passado, o Ronaldo Nogueira, que era ministro, fez um excelente trabalho, e o próprio Rogério Marinho, né, que foi o relator da matéria. Era muito bom. Então, dois excelentes, tanto o Ronaldo, né, e o próprio Rogério Marinho, um relatou a matéria e outro foi que conduziu a matéria como ministro do Trabalho. Então, eles fizeram um trabalho excelente e deu certo, né? Então, da mesma forma, o Rogério Marinho hoje é o secretário do Trabalho e da Previdência, que é a equipe dele que está conduzindo esse processo, junto com esse relator, né, que está falando que é um calouro nesse projeto ali. Ok, mas o grupo, o conjunto deve ajudar, né, na discussão do processo.
para que possa sair um texto. E eu vou falar um assunto aqui, inclusive na semana que vem, Lazier, eu já acertei com a FETAG e com a Farsul. Um dos grandes problemas, até falasse na Elisiane, ela comentou hoje, mas o nosso problema maior é o trabalhador rural, pequeno produtor rural. A Farsul e a FETAG estão levando a sua representação semana que vem para fazer um debate com a equipe do Rogério Marinho. Já acertei com eles, levando a representação dos trabalhadores do Rio Grande do Sul para que a gente não penalize eles. O Lazier não quer e nem também eu não quero. Então, de que forma a gente possa ajudá-los, né, nesse processo, do que ficaria melhor para os trabalhadores da agricultura, no caso do Rio Grande do Sul, né? Então, a Farsul e a FETAG estarão representadas para que possa fazer discussão com a equipe do Rogério Marinho. Alguns pontos importantes eles vão levantar, vamos ver como é que a gente pode fazer para que esse processo ande. E um ponto importante também, Guilherme, se nós pegarmos os baixos salários, e eu sempre insisto, falava com o próprio Rogério Lazier, até 3 salários mínimos, então quase 80% dos aposentados do Brasil ganham até 3 salários mínimos. Eu não tenho muito que mexer nessa categoria, seja rural ou seja urbano. Os trabalhadores da cidade ou do meio rural, né, até 3 salários mínimos, pouco se pode fazer por essa gente, retirar deles. Tem que tirar aonde? Nos altos salários que estão no Legislativo, onde eu e o Lazier estamos, no Executivo ou no próprio Judiciário. Aliás, veio uma pergunta aqui do Michelangelo Barbosa, e ele questiona, é possível começar a reforma pelos 3 poderes? Sim, esse é o ponto principal. E o Paulo Guedes falou ontem, aumentando a contribuição, né, ajustando essa ponta de quem ganha mais. 5 mil, 10 mil, 20 mil, tem gente ganhando 50 mil, 60 mil por mês. Bom, tem que pagar mais. Como é que ele vai se aposentar com esse valor? Então, essas são questões importantes que nós vamos discutir também, vai chegar nas nossas mãos. Tem um aspecto aqui que eu gostaria de lançar, e daí eu começo pelo Lazier. Eu acho que é importante nós abordarmos isso, porque o senador Arraes coloca aqui sobre os altos salários que representam o grosso aí do déficit da Previdência. E metade do déficit previdenciário é representado pelos militares, que são imensa minoria aí do número de pessoas que são aposentadas no Brasil. Os números são absolutamente assustadores. E após a apresentação do projeto de reforma da Previdência Geral, foi apresentado em separado o projeto de reforma da Previdência dos militares, que é especial, é um sistema à parte, mas com uma economia muito ínfima em compensação à economia esperada no regime geral. E junto a este projeto de reforma, um plano de reformulação das carreiras que, na realidade, liquida com qualquer economia. Não foi um erro do governo apresentar desta forma os 2 projetos e exigindo tão pouco dos militares, num contexto onde todos vão ter que abrir mão de alguns dos seus direitos? Bom, trazendo os militares para a contribuição já é um avanço. Agora, eu acho que o ponto principal é o combate aos privilégios. A grande aberração da Previdência no Brasil é a diferença que é conferida aos funcionários públicos em relação ao da iniciativa privada. Sim. É uma coisa assim, é um abismo. Isso é uma coisa, se contar lá num país distante que não conhece, eles não acreditam. Quer dizer, um profissional de alto salário do Ministério Público, da Receita, do Judiciário, se aposenta com um salário integral. E o funcionário da iniciativa privada dificilmente passa ali dos 5 mil, 6 mil reais, 5 mil e poucos reais. Isso tem que acabar, então tem que equilibrar, tem que igualar. Esse é o fundamento. Se a reforma conseguir isso, vai ser a maior façanha desse governo. Vai estabelecer a justiça social, né? Agora, os militares eu acho que já vão ser chamados para... Eu apenas acho que tinha que ser feito em projeto separado, porque não há previsão constitucional para a previdência dos militares. Então, deveria ser um projeto separado. Ele está colocando dentro do projeto da Previdência. E por outro lado, o produtor rural. Eu sempre entendi, até porque a fonte da nossa economia é disparadamente a nossa produção rural, né? Responsável por segurar a balança comercial. Exatamente. Né? Então além do mais, eu entendo o seguinte: quem produz comida, produz alimentos, tem que ter um tratamento especial. Eu acho que o produtor rural tem que ser visto com todo carinho e algumas vantagens.
Se isto vai passar pela reforma, não sei. Mas, então, atendendo a sua pergunta, entrada do militar, contribuição do militar é necessária. Agora, tem que graduar aí, vai ser quanto? Qual é a alíquota? Isso vai para a discussão. E dar uma certa proteção ao trabalhador rural. E o principal de tudo, o equilíbrio de remuneração para o funcionário público e para o da iniciativa privada. Senador Reis, aí nos militares, eu acho que é importante ressaltar o fato de que tem um peso político maior pelo fato do presidente ser militar e o vice também sê-lo. Isso não aumenta a responsabilidade de incluí-los nesse pacote? Sim, eles incluíram, e eu vejo ali, economiza 100 e gasta 90, quer dizer, para mim não tem economia. Não tem economia. Então, elas por elas. Agora, esse assunto, no debate na Câmara, vai haver modificação e seguramente no Senado da mesma forma. Claro. Então, as correções serão ajustadas. Né? Isso aqui vem uma proposta e ela entra de um jeito e nunca sai da forma que ela entrou. Sempre terão ajustes que serão feitos. Os ajustes são necessários. Lazier falou de um jeito, da mesma forma, eu concordo. O Brasil não aguenta. Bolsonaro herda um país com 13 milhões de desempregados e 4 trilhões de dívida. Quer dizer, não tem como acertar essa situação. E aí começa a vir, falou no déficit ano passado, 139 bi, o déficit esse ano de novo. Bom, as contas não estão fechando. Entre juro e rolagem da dívida, dá mais de 1 trilhão e 100, que foi gasto em 2018. Bom, esse país não funciona. Né? Os grandes investimentos que o Brasil precisa, primeiro tem que cuidar da saúde, da educação, da segurança pública, mas depois fazer investimento em infraestrutura. Isso não existe, é piada. Né? As obras que nós discutimos aqui para o Estado levam quanto tempo? Tem obras aqui que daqui a 20 anos ainda não aconteceram e são fundamentais para o Estado. Então, tem que haver também, vamos dizer assim, essas discussões. Mas, fundamentalmente, a discussão desse momento é a questão da reforma da Previdência. Para depois entrar a questão do anticrime, para depois entrar a questão tributária, que também, para mim, tem que ser resolvida esse ano. A primeira previdenciária, anticrime e a tributária, as 3 reformas têm que passar nesse ano de 2019. Dá tempo, senador? Vai dar tempo. Nós temos que fazer funcionar. E eu acrescentaria a educacional, né? Porque nós não cuidar da educação... Mas o ministro da Educação está em... é um desastre. Aliás, o Ministério... Está perigando aí cair a qualquer instante. O Ministério do Bolsonaro é bom. Ele tem algumas figuras admiráveis. Eu estou admirando muito o trabalho desse Tarcísio. Sim, da infraestrutura. Esse homem é espetacular. Ele está percorrendo o país. A capacidade de trabalho dele, a criatividade dele. Conhecimento. O ministro Terra, o Osmar Terra, na ação social e na cidadania, muito bom. O Mandetta, esse é bom, não é? Eu acho bom. O da Justiça é ótimo. O Paulo Guedes é muito bom. Meio ambiente. Meio ambiente é bom. O Ministério é muito bom, à exceção da educação e das relações exteriores, que é um curioso e tem umas ideias malucas, né? Agora, o que eu queria dizer... O Vélez, eu li 3 obras do Ricardo Vélez Rodrigues. Ele é um excelente intelectual, mas me parece um gestor completamente perdido. E entrou de maneira trabiliária no governo, fazendo aquelas acusações de que o brasileiro viaja de avião e rouba o cobertor e entra num hotel, rouba a toalha, rouba os enfermos. Para que fazer essa provocação? Um ministro da República. Mas o que eu queria dizer é que esse país, por incrível que pareça, é muito rico. E por isso é importante o anticrime, porque se acabar com a roubalheira, com a corrupção, o que esse país foi desfalcado de uns 30 anos para cá, principalmente, é uma vergonha o que essa verba teria servido à educação e à saúde. E uma outra coisa que me impressiona, e se Deus quiser eu ainda vou ter tempo de trabalhar nisso, é com relação às riquezas minerais que nós temos. Eu tive a oportunidade de ser o presidente da comissão que criou a Agência Nacional de Mineração. E aí, não conhecendo quase nada do assunto, fui obrigado a me enfronhar muito, fazer audiências públicas, debater o assunto e constatar a fortuna extraordinária que nós temos no subsolo, nesse imenso país continental, em termos de manganês, de cobre, de prata, de ouro,
E isso Diamante, quase não... nióbio. Tudo, nióbio, tudo. E isso tudo é muito pouco explorado, e o que há de explorado é retirado clandestinamente. O desvio de ouro deste país é uma coisa impressionante, e por isso precisa a Polícia Federal, Forças Armadas começar a combater. Na medida em que nós começarmos a recolher, fazer isso de maneira transparente, nós temos verba para pagar a dívida do país com o que está no subsolo brasileiro. Senador Reis. Nesse sentido, Guilherme, eu trabalho um outro assunto, a questão indígena, Lazier. Eu estive numa comissão externa em Roraima, caso Raposa Serra do Sol. Depois eu fui como deputado também numa comissão externa em Rondônia, caso dos índios Cinta Larga. Nós tínhamos divergência. Depois eles me procuraram. E nós estamos trabalhando hoje, a pedido deles, um projeto que eles estão bancando, com consultorias próprias, um projeto que, e a grande parte dessas reservas que o Lazier fala, sabe onde é que estão? Dentro das reservas indígenas. Exatamente. No Rio Grande do Sul nós temos 28 milhões de hectares, para vocês terem uma noção. Sabe quantos milhões nós temos em terras indígenas? 114. O que é isso aí? 4 vezes o Rio Grande do Sul. 4 vezes o Rio Grande do Sul. E ali dentro estão essas riquezas, minerais. Inexploradas. Inexploradas. Então, eles querem hoje, e nós concordamos, que os índios possam explorar legalmente, que os municípios onde estão essas riquezas possam receber alguma coisa, um royalty, por exemplo, e o Estado e o Brasil. O que o Lazier diz, as maiores reservas de diamante do mundo estão na reserva do Roosevelt. Eu fui lá, conversei com os índios, nós éramos adversários, hoje estão do nosso lado. Porque eles estão... Isso é para o Brasil, interessa ao Brasil. Então, essas riquezas minerais são infindáveis, e aí sim, o Brasil extremamente rico, não explorando essas reservas minerais. Por que se matam tanto no Pará? Que o Pará é o estado mais rico do Brasil em termos de riqueza de subsolo. Depois de Minas Gerais. Minas Gerais já está muito esgotada. Eu me lembro que o nosso senador, Flecha Ribeiro, que lamentavelmente não foi reeleito, ele reiteradamente dizia nas reuniões da CCJ, vocês vão ver o estado do Pará daqui a 10 anos para frente, porque o que nós temos de riquezas minerais lá, quando começarem a ser exploradas, seremos muito mais do que Minas Gerais. É a sustentação dele. Por isso que se matam tanto lá por questão de terras, pelo que contei lá embaixo. Então aqui, ao senador Lazier, aos telespectadores e a você, Guilherme, aqui tem um ponto para nós. Resolvermos a legislação, a lei que permita a exploração legal. Claro. Tem problema. Hoje ela é muito engessada, senador? Não, é engessada e não é permitido isso. Então, existem ONGs, muitas ONGs internacionais, com outros interesses nessa questão, e até nacionais, que não querem que mexa. E até dentro do Congresso. Dentro do Congresso. O que tem de deputados e senadores que têm participação, propriedade de Minas, é um negócio impressionante. Então protege. O que nós temos que acertar é ajustar esses pontos aqui, legislar de uma forma que o Brasil possa receber isso. Isso é uma parte, e a outra parte é a agricultura que eu mexo. O Brasil pode escrever, será o celeiro do mundo. Aliás, a maior nação agrícola do mundo. Aliás, um tema que os nossos telespectadores estão pedindo para comentar, a questão agrícola, os desafios aí que temos pela frente, porque afinal de contas, como mencionei anteriormente, durante muitos anos e ainda hoje, são os negócios feitos no campo que seguram a balança comercial, a riqueza verde propriamente dita, mas ela tem uma série de problemas a serem enfrentados. Qual que é hoje, na visão dos dois senadores, o principal deles? Por onde começar? Nós já estamos trabalhando essa questão, já temos o Plano Safra agora, que já está em discussão nesse momento com a ministra Tereza Cristina, o próprio Ministério da Economia, né, Paulo Guedes, as regras para a próxima safra. Fizemos um debate recentemente agora na Expo Direto Cotrijal, nós discutimos com as entidades aqui do Rio Grande do Sul e agora faremos na Comissão de Agricultura um debate nacional, as regras para o ano que vem. E no Brasil, o Paulo tem falado uma questão, foi questionado pela Kátia ontem, né, sobre a questão dos subsídios, que fala em reduzir os subsídios. Nós praticamente não temos subsídios no Brasil. Quando a gente compara o que os americanos recebem de subsídio, os europeus recebem, os japoneses recebem, os australianos, enfim, lá tem subsídio efetivo. Aqui praticamente não existe. Aqui agricultores pagam para produzir. Eu sou plantador de arroz. Vim do evento agora das indústrias de arroz. Agora, o que eu vejo, os arrozeiros gaúchos hoje estão no fundo do poço.
Então, são situações que têm que serem corrigidas. No geral, e eu disse no pronunciamento, a agricultura vai bem. Até o Cajuru gostou da minha fala, mas o agricultor vai mal. Muitos agricultores têm problemas hoje e é o que nós temos que corrigir. Mas não os plantadores de soja, né? Não, é arroz, trigo, leite. Por que esses em particular estão numa situação tão ruim? Porque nós temos um custo mais alto aqui no Rio Grande do Sul, R$ 45,00 o custo, e o mercado tem sobra. Esse é um mercado selvagem. Supermercado, por um lado, as grandes redes de supermercado, as indústrias concentradas, os insumos concentrados e o produtor. Eu tenho que comprar adubo de alguém, herbicida de alguém, inseticida de alguém, diesel de alguém, a máquina de alguém, a peça de alguém. Tudo são meia dúzia de empresas, não são mais do que 30. Conta nos dedos quem vende esses produtos. No caso, são concentrações. Que é muito oligopólio. Oligopolizado. Supermercado. Se eu pegar supermercados, as redes de supermercados hoje no Brasil, no mínimo 60% da população brasileira é abastecida por não mais do que 10 redes de grandes supermercados. 10. Então, eles impõem os preços às indústrias e as indústrias passam para o produtor. Então, é muito concentrado o supermercado, as indústrias de todas as formas. E o produtor não tem a que recorrer. Mas isso deve uma legislação que restringe a possibilidade de haver concorrência nesses variados setores? Mas é regra de mercado. Aí entra arroz do Paraguai, entra arroz do Uruguai, entra arroz da Argentina com preços mais baratos que os nossos. E aí, com isso, lasca o nosso preço aqui dentro. Esse é um problema que nós estamos enfrentando, mas eu vivo desse ramo há mais de 40 anos, conheço essa história. Assim como na tua região lá, o pessoal da uva está se queixando, verdade. A uva do vinho, com a concorrência com o Chile e com a Argentina, né? O vinho é Chile e Argentina. Leite está entrando também do Uruguai, está entrando da Argentina, triangulado. Arroz está vindo do Paraguai, né? Então, esses são produtos que concorrem aqui dentro. E também a maçã de Veranópolis, a maçã de Vacaria, sofre com isso. São produtos do Mercosul. A maçã, nós produzimos 3 estados do Sul, a uva e o vinho, que os 3 estados do Sul também, Santa Catarina sofre conosco, o arroz, o trigo, né, e o leite. São produtos que nós sofremos muito, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque nós concorremos com os vizinhos da Argentina e do Uruguai com custos mais baratos que os nossos. Então, aí nós já estamos trabalhando essa questão, como corrigir essas assimetrias do Mercosul, essas distorções que o Mercosul nos traz. E daqui a pouco, não é que o produtor seja incompetente. O produtor de leite, de arroz, de trigo, no caso de maçã, de uva, são excelentes produtores. Agora, é o Estado brasileiro, com a carga tributária que nós temos e com os custos dos insumos mais caros aqui no Brasil, você pega um trator, o Lazier e eu e o Lazier estivemos agora na Expo Direto Cotrijal, uma maravilha, tu vê coisas de primeiro mundo ali naquele evento que o Ney Mânica, né, e a Cotrijal fazem lá. Bom, agora, os custos para os nossos agricultores, absurdos. Tu compra um trator desses na Argentina, fabricado aqui no Rio Grande do Sul, 30% mais barato. No Paraguai, Uruguai. Bom, aí eu sou incompetente. Aí não é o produtor quem compra, o sistema que nós estamos tentando corrigir. Senador, só para introduzir a sua fala, porque eu acho que um aspecto importante que o Heinz trouxe aqui é o seguinte, ele menciona o Mercosul e as distorções existentes entre os países desse bloco. O governo Bolsonaro foi eleito com algumas críticas. Está na hora de rever o Mercosul, tendo em vista essas distorções mencionadas pelo Heinz? O Mercosul, a rigor, ele não existe, né? Ele não funciona. E o Bolsonaro não está valorizando muito isso ainda. Agora, a minha esperança é que ele colocou no Ministério da Agricultura uma pessoa muito competente. Tereza Cristina. Me esqueci há pouco de referir o nome dela. Tereza Cristina, aquela baixinha, é admirável, ela é competente, ela entende do assunto e eu acho que ela vai estabelecer aquilo que resume toda a sua análise, e é uma análise de alguém que conhece o ramo como poucos, que é a famosa política agrícola. Eu tenho a impressão que ela vai acrescentar alguma coisa para estimular a nossa produção. Agora, eu queria entrar num detalhe que você não mencionou, o soja. Soja é o nosso maior produto de exportação, nosso maior produto agrícola. E hoje há uma corrida dos produtores em toda a parte do Brasil e não tem nenhum país do mundo que tenha tanto espaço para a produção de alimentos como o Brasil. Por isso, quando o Reis disse uma verdade, nós seremos, dentro de poucos anos, o maior produtor de comida do planeta. E não falta consumidor, porque principalmente a Ásia precisa dessa produção de alimentos. Agora, tem um detalhezinho que me preocupa. No ano passado,
eu convidei o então governador Sartori para fazer uma visita ao embaixador da China, a quem eu tinha conhecido antes de uma visita anterior. E ele nos recebeu na casa dele para um jantar muito agradável e tal, e ele nos revelou o seguinte: nós estamos comprando muita soja, o maior comprador de soja do Brasil é a China, mas dentro de alguns poucos anos nós não vamos precisar mais, porque eles estão comprando e comprando e comprando terras na África e estão plantando soja na África. Então, é produção própria chinesa na África, que tem terrenos, e com isso eles estão colonizando e estão melhorando a vida dos africanos. Então, dois fatores. Em primeiro lugar, essa fantástica produção de soja na África. Em segundo lugar, o fator distância. A África é mais perto da Ásia. Então, eles não precisarão mais buscar aqui. Então, eu acho que isso é uma coisa que deve haver uma precaução desde agora, não é? Não generalizar demais essa produção, que quem sabe daqui a pouco vai diminuir essa importação de soja chinesa do Brasil, porque eles têm a produção própria. É o risco de você ter uma espécie de petróleo agrícola. No caso, é boa a diversificação. Uma das questões que nós levantamos, e tem terras ainda para ampliar a produção, sem mexer na floresta amazônica, isso é importante, é o cerrado brasileiro, também não acabar com o cerrado brasileiro. Então tem terras em qualquer canto do Brasil ainda para ampliar essa produção. Agora, claro que tem que fazer um ajuste, fazer uma análise em cima da oferta e da demanda. O que o mundo precisa é que nós temos que produzir. Nós temos condições de aumentar essa produção, agora fazendo regras, tu falaste na política agrícola. Seguro de renda, esse é o que eu bato muito em cima. Eu tenho que ter um preço garantido. Nos Estados Unidos eles fazem o quê? A questão, aqui praticamente é questão climática, lá é questão climática e mercado. Aqui o mercado me mata. Eu falei o caso do arroz, não quero saber o mercado. Tem arroz hoje daqui para março do ano que vem? Eu não estou preocupado em comprar as indústrias, não estou preocupado em comprar, e o supermercado também, porque ele compra quando? Ele compra quando precisa. Agora, produtor, eu colhi, agora estamos colhendo em fevereiro, março, abril, tá bom. Terminar o colheito, agora eu vendo até março do ano que vem. Ele vende quando o mercado quer comprar. Muito bem. Aí é um problema que nós enfrentamos. Nós temos que fazer um intervalo, esse bate-papo aqui entre os senadores Luiz Carlos Reins e Lazier Martins, que eu estou moderando na noite de hoje aqui no Cruzando as Conversas, na RDC TV. Nós voltamos em seguida para falar de outros assuntos. Vamos falar um pouco aí sobre como é que está o clima no Senado após a derrota do Renan Calheiros e também um pouquinho do Rio Grande do Sul. Voltamos em seguida. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Você que está nos acompanhando em casa pode participar através das redes sociais. Mande seu comentário, a participação é fundamental. Dentro do possível, nós vamos lendo aqui o que vai chegando. RDC TV no canal 24 e 524 da NET e também no YouTube e Facebook. Nós estamos aqui hoje com o senador Luiz Carlos Reins e com o senador Lazier Martins, discutindo os assuntos econômicos e políticos do país e do Rio Grande do Sul. Mandar aqui um abraço para o meu amigo querido Júlio Pegoraro, lá de Farroupilha, que nos acompanha, e também para mais um dos nossos telespectadores, que é o Vitor Jansen, de Pelotas. Ele manda um questionamento aos senadores. Ele fala o seguinte: eu gostaria de saber de ambos como podemos mudar o pacto federativo, de quem partiria a iniciativa. Deputados, senadores, população, estamos calejados de saber que Brasília concentra todos os recursos. Deve partir de uma proposta do governo para votação no Congresso, porque o pacto federativo hoje é uma ficção, ele não existe na prática. A Constituição brasileira diz que o Brasil é uma república federativa composta de estados com autonomia administrativa. Ora, como é que o estado vai ter autonomia se a União suga os recursos dos nossos estados e devolve, principalmente para nós do Rio Grande do Sul, uma proporção ínfima, metade do que nós mandamos para lá, né? Então, a reforma tributária vai ser muito importante para fechar o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, em última análise, significa
um pacto, um contrato de tal modo que os estados e os municípios sejam melhores tratados por verbas. Agora, a grande dificuldade é que ninguém quer abrir mão do que já tem. A União tem 66% da arrecadação de impostos, fica com eles. Os estados estão na base aí de uns 22%, 23%. E os municípios em torno de 11%. Agora, quem é que diz que a União, completamente assoberbada, asfixiada por dívida, vai abrir mão de um pouco mais em favor dos estados e municípios? Aí é que está o problema. Então é aquilo que disse ontem o Paulo Guedes. É preciso arranjar novas fontes de arrecadação para que dessas fontes possa socorrer estados e municípios. A ideia é o pré-sal. Bom, mas o pré-sal vai valer até quando? As energias alternativas estão crescendo extraordinária pelo mundo. Daqui a pouco, o petróleo já não tem a mesma importância que tinha alguns anos atrás e está perdendo importância. E aí? Então, do que adianta, então, essa extração, que é caríssima do pré-sal, porque, afinal, é retirado o petróleo de muito fundo, e isso, apesar do mérito da tecnologia que o Brasil descobriu, e é realmente um mérito extraordinário, mas daqui a pouco já não precisa tanto. Então, esse pacto federativo é importantíssimo. Agora, como transformá-lo em realidade? Eu, desde que estou lá no Senado, já assisti 2 grandes congressos. Na gestão do Renan, ele reuniu todos os governadores do Salão Negro do Senado Federal, numa grande concentração, discutiu-se que seria criada uma comissão, apresentariam uma proposta, muita conversa, muito discurso, 3 horas de reunião e não surgiu nada de lá. De modo que... Parole. Como dizia lá, parole, e concreto nada até agora. É indispensável esse pacto federativo. O problema é torná-lo realidade. Dinheiro é poder, né, senador Reis? Mas o Bolsonaro falou isso em campanha, o Paulo Guedes falou isso em campanha, falou para nós ontem lá. Foi. Esse ponto, já na esteira da reforma da Previdência, da reforma tributária, já vai acontecer. Esse, o Jansen, né? Pode colocar, pode apontar que isso aqui já foi um dos itens colocados ontem sobre o Pacto Federativo. Então, a reforma da Previdência, na mesma esteira, virá a reforma essa tributária e junto o Pacto Federativo até antes mesmo da reforma tributária. Ele usou uma frase ontem, se me permite, ele usou a frase, o Pacto Federativo desentorta o Brasil. Sim. Frase que ele usou. Agora, como fazer, concluir isso que é a expectativa. Né? Bom, as propostas virão e isso aí acontecerá. Deixa eu te falar um assunto. Vai lá, aqui, o Porto de Rio Grande, né? Nós estamos trabalhando uma segunda alternativa para o Rio Grande do Sul. Recebi na campanha de governador ano passado, Dr. Carrion, ex-prefeito de Passo Fundo, ex-deputado federal, já foi deputado também lá em Brasília, nos apresentou uma ideia, Lazier, sobre um porto em Rio Grande, em Torres, o segundo porto para o Rio Grande do Sul. E esse assunto tem ganhado proporções. Inclusive, na segunda-feira passada, apresentamos essa proposta para o governador do estado. A Marinha, o comandante esteve no teu gabinete na semana passada, estivemos junto com ele. Eu quero lhe cumprimentar, essa iniciativa é sua, de tratar do Porto de Torres. Já tem hoje uma equipe em Tramandaí, uma equipe em Torres, do pessoal da Marinha por terra, fazendo já acho que maregrafia, o estudo das marés. Na próxima semana deve estar chegando um navio com equipamentos. E dentro de 2, 3 semanas mais, um navio que vai fazer a batimetria, vai ver as profundidades, desde Torres, Arroio do Sal, chegando em Tramandaí. Os principais pontos para aí localizar um porto. Né? Essa é uma iniciativa extremamente importante. Só deixa eu fazer uma perguntinha, Raízi. Eu não quis fazer na frente do ministro da Marinha, que muito gentilmente ficou lá no nosso gabinete, mas isso não vai acabar com aquelas praias dali tudo? Não. Não, porque quando eu levei essa ideia, ainda em campanha o ano passado, os empresários de Torres estavam preocupados. Os hotéis, os restaurantes, o turismo de Torres. E foi mostrado a eles que, parece que chama da Itapeva ali. Itapeva é o lado de Torres. Da Lagoa de Itapeva, em direção ao Arroio do Sal. Ali deve ficar localizado. É um terreno baldio hoje. No meio termo. No meio termo. Não afeta a praia. Não afetam as praias. Esse é o primeiro ponto. Isso hoje é pacífico, o pessoal já entendeu, não atrapalha a eles.
com relação a essa posição. Então, com esse navio da Marinha, que vai chegar ainda nesse mês de abril, e vão fazer um trabalho, mês ou 2 meses, fazendo análise de toda a profundidade do mar, né, e as próprias correntes marítimas e a maregrafia. E quem é que vai fazer o investimento, senador? Iniciativa privada. Iniciativa privada. Totalmente. Isso é importante. Eu torço para que isso aconteça. Agora, eu conheço bem lá o porto de Suape, em Pernambuco, que tem 20 anos, pouco para cá. O porto de Suape acabou com aquelas praias mais próximas. Porto de Galinhas é ainda que resiste lá. Mas acabou com algumas praias próximas e criou um probleminha, os tubarões. Há 30 anos atrás não tinha tubarão na Praia da Boa Viagem, em Recife. Mas com o porto da Suape, descarregam muito alimentos no mar. Porque tem restaurantes, tem hotéis, principalmente restaurantes, aquelas, né, para sustentar aquele povão que trabalha no porto. E atrair os tubarões. E os tubarões estão chegando até a Praia da Boa Viagem. Quando ultrapassa aquele paredão de arrecifes, que na Praia da Boa Viagem, quem conhece lá sabe, ali do lado de lá estão os tubarões. E quantos braços e quantas pernas os tubarões já comeram? Isso não vai dar problema por ali? Não. Nós fomos ver Itapuá, Santa Catarina. O modelo deles é que nós queremos implantar no Rio Grande do Sul. É totalmente privado. Então, tem até praias. porque se for estatal pode atrair outros tipos de tubarões, né? Aí não tem dinheiro. Nem o Brasil tem, nem o Rio Grande do Sul tem. Então tem que ser porto privado. Esses detalhes seguramente já estão sendo analisados. Tem uma empresa privada já fazendo um investimento em estudos por conta própria. Os empresários de Caxias, da Serra Gaúcha, tem o movimento Mob Caxias, entraram de corpo e alma. Agora, eu falei em Bento Gonçalves. Seria a salvação da lavoura para ele. Falei em Bento Gonçalves, numa palestra com a SIC de Bento. Estava o Morello, que é o presidente da SIC Serra. Todos estão interessados, porque para eles é uma saída. Eles estão a 200 quilômetros do mar, mais ou menos em média, certo? Então, uma alternativa boa para a infraestrutura do Rio Grande do Sul, estamos trabalhando essa questão. E também para a Serra Gaúcha, tu que é de Farroupilha, apresentamos ali, Lazer. Eu recebi a demanda e o pessoal quer, e eu já falei com o ministro da Infraestrutura, dentro de umas 2 ou 3 semanas, a nossa ideia é pegar o pessoal do Vale do Calçado e o pessoal da Serra Gaúcha, prefeitos, vereadores e empresários. Os exportadores. Né? Sim, mas aí para discutir a 448. O Lazier liderou o movimento da duplicação dessa nossa ponte do Guaíba. E ela deve ser concluída nos próximos meses, né? Mas não sei, hoje tem uma notícia no Estadão dizendo que a verba termina em junho. Não, mas tá bem, mas vai acontecer. Nós vamos correr atrás de novo. Vamos correr atrás, ok, mas ela vai ser concluída. Eu lembro quando a Dilma Rousseff prometeu a construção da obra no início do seu primeiro mandato. Ok, e isso aí, apenas por uma questão política. A Ieda Crucis tinha recursos e gente para fazer a ponte público-privada no seu governo. E aí o pessoal entrou, o pessoal do deixa disso, acabou não acontecendo. Não era o projeto Duplica RS? Eu tinha o projeto Duplica RS, mas tinha um projeto específico para a ponte do Guaíba, e não aconteceu. Bom, agora nós estamos trazendo o pessoal do Ministério da Infraestrutura, o DENIT, falamos com o governador também para pegar a 448, a continuação da 448 até Portão, depois a duplicação de alguns trechos da 122, alguém me disse que falta 40, 50 quilômetros para duplicar a 122, discutir a 470, discutir a 453 e a 116. Essas obras, com o pessoal do DENIT, com o pessoal da Secretaria dos Transportes aqui do Rio Grande do Sul, conversamos com o secretário Costela, né, e ver o que nós podemos privatizar e concessionar desse trecho. Ótimo. Ok. Então aí nós vamos ter estrada duplicada para chegar tanto do Vale do Calçado, aqui nessa região que precisa, como chegar na Serra Gaúcha. Até porque um dos grandes desafios aqui do Rio Grande do Sul é a questão dos gargalos para escoamento de produção. Okay. Né? E aqui é o seguinte, o Lazier acompanha, eu como deputado, o Lazier como senador, os recursos para fazer 116 é um parto, terminar a ponte é um parto, Contorno Santa Maria é um parto, 290 não se fala, 386 saiu licitação, então só recursos privados para poder. Então esses principais trechos nós já estamos trabalhando agora, numa reunião 2, 3 semanas, vou te convidar, quando eles marcarem para nós juntarmos prefeitos, vereadores, deputados e empresários para discutirmos. Querem estradas duplicadas, montar um plano de concessão em alguns desses trechos que nós estamos falando aqui. Então, essa é a questão da infraestrutura para o Vale do Calçado. Estradas dá um programa inteiro aqui. Eu imagino.
Eu quero só trazer uma questão ainda sobre o Rio Grande do Sul, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o Senado. Eu tenho lido constantemente, eu recomendo que os telespectadores também o façam, os estudos feitos pelo professor Darcy Carvalho dos Santos, que é um grande especialista em finanças públicas. É o maior especialista em finanças públicas que nós temos aqui. Então, se você quer se informar sobre finanças públicas do Estado, eu recomendo. Vá lá no site do professor Darcy e leia tudo que ele escreve. Ele tem falado que a adesão do Rio Grande do Sul ao Pacto de Renegociação da Dívida pode salvar o nosso Estado no longo prazo. Não significa que necessariamente salve. Para além disso, há a questão da própria reforma da Previdência que impacta os estados. O Rio Grande do Sul tem uma demanda em relação os municípios também. Tem uma demanda em relação à Previdência que é urgente. O número de servidores é enorme, tanto os da ativa quanto os da inativa. 54%. E daí eu pergunto, como é que fica a situação do Rio Grande do Sul, tendo em vista a questão previdenciária, que é importantíssima? Começo por ti, senador Lazier. Esse é o grande gargalo do Rio Grande do Sul, que ninguém soube interromper há muito tempo, nos últimos 30 anos, tinha que ter prevenido. Hoje, 54% da folha do Estado é com aposentados e pensionistas. Sim. E essa sangria prossegue. De fato, como resolver isso se atualmente o governo não tem de onde tirar recurso? Porque de todos os últimos governadores, ninguém enfrenta uma situação mais difícil do que o atual. Não tem. Todos os outros, por exemplo, o Tarso, que foi o último, conseguiu o último empréstimo externo. Penúltimo, Tarso. O último foi Sartori. Sim. Mas o grande, aquele foi o que estava mais aquinhoado foi o Tarso. Sim. Porque herdou Ieda. E o empréstimo de 4 bilhões de reais, né? Uhum. E o Sartori pegou o restinho ali e terminou. Então, não tem mais capacidade de endividamento, não tem depósitos judiciais, a arrecadação baixou. A situação é crítica. A situação do Eduardo Leite, olha... Não sei como é que esse homem vai enfrentar daqui para diante, porque não tem de onde recorrer. Então ele está tentando fazer o quê? Está tentando vender os móveis. Eu acho que ele tem que passar o fim do plebiscito para poder vender Mas é impressionante a resistência que setores aqui do Estado têm para a privatização de empresas que ninguém conhece. É uma incompreensão para vender a parte da CE, vender a CRM e a Sulgás. Não é tudo, mas já é alguma coisa. Uhum. Com isso é possível que ele consiga o socorro da União e possa contrair novos empréstimos. Mas outro dia eu perguntei para ele aí numa reunião que tivemos no Palácio, mas não tem mais alguma coisa, sabe? Pega mais aqui, mais alguma estatal aqui, menor. Não, mas tudo tem pouco valor, ele não tem quase ativos para vender. E o Banrisul? Não, o Banrisul o gaúcho pega em armas. Acha mesmo? Eu acho. Banrisul é um símbolo. Ainda há esse fetiche em relação ao Banrisul? É um símbolo, é o laçador que está em discussão, onde vão colocar, e o Banrisul, né? Então, eu acho difícil vender o Banrisul. Vai criar uma polêmica que vai levar longo tempo e termina esse governo e entra outro, e eu acho que é muito complicado. Ele prometeu que não venderia. Ele prometeu que não vende, então de onde tirar recurso? Mas aqui é o que eu falo na dívida, esse é o primeiro ponto que nós estamos trabalhando, e a questão também da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai salvar muitos municípios, né? O prefeito Pazinho ainda falava nesse dia lá, na reunião que nós tivemos, só Bento Gonçalves, hoje ele tem 32 bilhões por ano, que é o desencaixe com relação à Previdência que ele tem. Imagina sobrar 32 bilhões, se ele consegue equacionar isso no fundo próprio de Previdência que ele tem. Então, vale a reforma da Previdência para os estados, e aí ajuda o Rio Grande do Sul dessa forma, e vale também para os municípios. Então, aí começam a equilibrar as finanças. A renegociação da dívida, a questão da Previdência, ajudaria muito ao estado do Rio Grande do Sul e também aos municípios, né? Muito bem. Senadores, vocês estão agora lá no Senado Federal sob o comando do Davi Alcolumbre, depois de uma derrota até surpreendente do Renan Calheiros, que representava a ala dinossáurica, pré-cambriana do Congresso Nacional. Como é que vocês estão vendo esse novo momento do Senado com uma liderança nova e que surpreendeu a todos? O Renan Calheiros está como lá no Senado? Está escondido? Está na espreita? Ele aparece lá de vez em quando. Parece estar um pouco desajeitado lá, meio deslocado. O senhor teve alguns entreveros com ele, bastante.
Não, eu acho que ninguém fez mais campanha do que eu para que ele não fosse reeleito. Eu usei de todas as medidas possíveis, não é? Questão de ordem, e culminei com um mandado de segurança isoladamente perante o Supremo, que alardeou, expandiu a crise para o Brasil e despertou o próprio Senado, porque ele pretendia trabalhar em silêncio, como fez em outras vezes, para, na véspera da eleição, apresenta a candidatura e ganha. Mas isso foi impedido na medida em que se criou aquela enorme rede de críticas e protestos contra a manutenção, continuação dele. E aquilo foi desgastando ele, e nós conseguimos eleger uma nova figura, né? Um senador novo, pouco conhecido, mas cara limpa, embora esteja com 2 processos incomodando ele por questão de caixa 2. E por isso ele está um pouco preocupado. Até agora o Davi Alcolumbre não teve muito tempo, porque ele está totalmente atordoado pelo volume de problemas. E de anteontem para hoje se agravaram porque anteontem ele demitiu 149 servidores do Senado. Isso é uma devassa. E na segunda-feira deve ir mais ou menos uns 150. Aqueles funcionários que custam a Babilônia? E se principalmente são funcionários nomeados, são comissionados do tempo de Sarney, que teve um domínio. Essa foi a grande vantagem que tivemos de tirar o Sarney, tirar o Renan. O Renan é o grupo Sarney. O Sarney mandou. É como diz o Cajuru, o Senado era uma capitania hereditária. Ele tinha donos. Os donos eram Sarney, Jucá, Edson Lobão, Eunício e Renan. E o João Alberto. Desses aí, todos estão fora, menos o Renan. Ficou só ele. E entraram 46 novos senadores. Então, fez uma depuração inusitada no Senado Federal. E isto permite uma nova perspectiva. Agora, o Davi Alcolumbre está sobrecarregado, está tentando renovar tudo, sofre pressões, inclusive pressões do próprio Renan, que eu tenho visto muito constantemente na sala dele, o Renan, a Kátia e o Eduardo Braga, que são 3 inimigos, votaram contra ele, fizeram campanha contra ele. Ele está muito pressionado. Eu fui eleito segundo vice-presidente do Senado, tenho procurado conversar com ele, dizendo, olha, não esquece, você foi eleito por nós para mudar. Não pode estar compartilhando com os adversários. E ele diz, a pressão é terrível, de tudo que é lado. E as mudanças que ele quer fazer, não conseguiu implementar. Mas pouco a pouco eu acho que ele vai conseguir, nós vamos ajudá-lo, mas não está fácil. Vou passar a palavra para o senador Reins e nós já vamos nos encaminhando para o final do programa, senador. O que aconteceu foi interessante. O Lazier falou uma parte do problema Renan. Renan era o símbolo do Sarney, do Eunício, do Romero. Esses caras estavam há mais de 20 anos comandando o Senado Federal. Imagina, se o Senado renovou 82%, houve a renovação do Senado, como é que nós podíamos permitir que permanecesse no comando? Então todos entraram em campo. Nós defendíamos o Esperidião Amin como candidato, Tasso Gereissati, eu defendi o Álvaro Dias. Todos os nomes importantes que podiam... Bom, o que nós trabalhamos? Todos trabalhamos para quê? Para retirar o Renan Calheiros. E a pressão popular, essa ação que o Lazier fez, foi muito importante. Bom, com isso nós conseguimos. Porque era uma página virada, hoje ele está lá no Senado, não tem mais força, não tem mais nada. A própria Simone Tebet, né, que do partido dele também foi uma dissidência dentro do PMDB. Perdeu a votação dentro do partido, dentro do PMDB. Mas está bem, mas o importante, é importante que o telespectador tenha noção, Guilherme, ele tinha votos. Sorrateiramente não eram os votos do PMDB, apenas votos de outros partidos. De gente boa que iria votar no Renan. Ele já tinha mais ou menos acertado. E a articulação que se fez na última semana, todos os partidos... Bom, nós temos um candidato, é derrotar o Renan. Eu trabalhava para o Esperidião Amin, o Lazier para o Álvaro Dias, cada um tem o seu candidato, mas nós tínhamos um compromisso. Mas nos últimos dias eu trabalhei para o Alcolumbre, porque vi que era a única alternativa. Mas foi o ajuste feito. E tivemos um trunfo que foi decisivo, que foi o voto aberto. Sim, conseguimos ajustar e tirar o Renan Calheiros do comando do Senado Federal. Bom, senhores, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a participação do senador Luiz Carlos Reins.
e do senador Lazier Martins, neste programa Cruzando as Conversas, onde discutimos problemas relativos ao Brasil e ao Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer a participação de todos os telespectadores que mandaram sua mensagem e que, em virtude do tempo, nós não conseguimos ler aqui: o Goulart Nando, André Rossato, Arielson Arce, o vereador lá de Farroupilha, e outras pessoas que também mandaram suas mensagens pelo WhatsApp e pelo Facebook. Lembrando que o Cruzando as Conversas fica na íntegra disponível nas nossas redes sociais. Nós voltamos amanhã a partir das 10h30 da noite aqui na RDC. Boa noite a todos e até mais.